Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Na presença dos anjos, prezado ouvinte, nesta terça-feira santa, quero apresentar você aos cuidados de Deus. Que o amor da paixão de Jesus, suas dores, seus espinhos, caiam em forma de bênção, de graça, de cura e de libertação sobre a sua vida e a vida dos seus. Hoje terei a missa às 19 horas na Catedral, a missa dos Santos Olhos, que deveria ser na quinta-feira de manhã, mas por causa das enormes distâncias da Diocese de Formosa, faremos hoje à noite. Venha participar conosco, vocês aqui de Formosa, aqui da Redondeza. Jesus é coroado de espinhos e apresentado ao povo. João 19:1 relata que, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça. Meus queridos ouvintes, somos convidados a contemplar um dos momentos mais dolorosos e humilhantes da paixão de Nosso Senhor, a coroação de espinhos e sua apresentação ao povo. Depois da flagelação brutal, os soldados romanos, num gesto de escárnio, vestem Jesus com um manto de púrpura, colocam em sua mão um caniço, como se fosse um cetro, e sobre sua cabeça uma coroa cruel, feita de espinhos entrelaçados em forma de capacete, cobrindo-lhe toda a cabeça. Não satisfeitos, tomam o caniço e batem sobre os espinhos, forçando-os a penetrar ainda mais profundamente na cabeça já ferida do Senhor. O sangue começa a escorrer por seu rosto, sua barba, seu peito. E ali está Jesus, o Rei do Universo, humilhado como um rei de comédia, tratado como um louco, desprezado pelos homens. Santo Afonso Maria de Ligório comenta que os próprios soldados, subornados pelos chefes judeus, reuniram toda a corte para zombar de Cristo. E nós, quantas vezes não zombamos de Jesus com nossa frieza, com nossos pecados repetidos, com nossa indiferença diante da sua cruz? Assim escreve Santo Afonso: ó pensamentos perversos dos homens, sois vós que transpassastes a cabeça do meu Redentor. E é verdade. Aqueles espinhos são imagens dos nossos pecados interiores. Pensamentos de orgulho, de vaidade, de impureza, de rebeldia contra Deus. Querida alma, hoje o Senhor te convida a prostrar diante dele. Contempla a face de Jesus coroado de espinhos. Reconhece que foi por tua causa, por amor de ti, que ele aceitou essa dor. Pede a graça de nunca mais ofendê-lo. Suplica que ele te traspasse com um daqueles espinhos benditos, para que o teu coração seja marcado pelo amor à cruz e ao sacrifício. Depois dessa humilhação, Pilatos, tentando comover a multidão, leva Jesus ao balcão do pretório e disse: Et homo, eis o homem. Pilatos esperava que, ao verem Jesus tão desfigurado, os judeus desistissem da sentença de morte. Mas não houve compaixão. Ao contrário, o povo grita com fúria: crucifica-o, crucifica-o. E aqui precisamos fazer uma pausa, porque
Cada vez que escolhemos o pecado em vez da graça, cada vez que buscamos a nossa vontade e não a de Deus, nós gritamos como os judeus: crucifica-o. Santo Afonso diz com dor: também eu gritei, crucifica-o, quando vos ofendi com meus pecados. Mas hoje, prezado ouvinte, é tempo de arrependimento. É tempo de olhar para Jesus coroado de espinhos e dizer: Senhor, eu vos amo. Arrependo-me de todas as ofensas que vos fiz. Perdoa-me pelos merecimentos de vossa paixão. A imagem de Cristo coroado é também um convite à imitação. Se o nosso Rei foi coroado de espinhos, por que nós, seus discípulos, buscamos apenas conforto e aplausos? O apóstolo São Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 2, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que hoje aprendamos com Jesus a aceitar com amor os espinhos que Deus permite em nossa vida. Que saibamos unir as nossas dores às dele. E que não temamos ser ridicularizados pelo mundo por causa da nossa fidelidade. E se formos fiéis, se soubermos carregar a nossa cruz com ele, um dia veremos não mais o Cristo coroado de espinhos, mas o Cristo glorioso, ressuscitado. E ele enxugará nossos olhos de toda lágrima. Nós precisamos confiar nisso. O tormento de Jesus é o nosso refrigério para nos libertar. E para isso é preciso que eu o abrace, que eu o tenha como meu Senhor, como meu forte defensor, como meu alimento de salvação. Nós vivemos esse mundo conturbado, mundo de injustiça, mundo de preguiça, mundo de injúrias, mundo de tantas injustiças, mas nós não podemos desanimar. Eu tenho encontrado muitas pessoas desanimadas com o nosso país, desanimadas com toda a situação que nós estamos vivendo de desgoverno, de miséria, de fome aumentando, desemprego, quebradeira. Não vamos desanimar, porque a cruz de Cristo é a nossa vitória. Nós vamos carregar a nossa cruz sem murmuração, sabendo que a vitória de Cristo ela já foi estabelecida. Às vezes nós precisamos ser chibatados, precisamos passar pelo sofrimento, pelas crueldades desta vida, para a gente entender o caminho da misericórdia que Deus traçou para nós. Pense nisso, prezado ouvinte. Acolha a dor do Senhor e tenha coragem de perguntar para você mesmo: quais espinhos tenho colocado na cabeça de Jesus? Os espinhos do pecado, da ignorância, da brutalidade, da falta de compromisso com as coisas santas de Deus, o espinho da traição, da infidelidade dentro do matrimônio. Nós, sacerdotes, também os nossos pecados, nossos espinhos. Tenhamos esta coragem de olhar para Jesus crucificado e dizer: meu Jesus, olhe por mim, não me abandone em sua dor, porque eu também ofereço a ti as minhas angústias. Assim seja. Amém. Eu compartilho com você, prezado ouvinte, o Salmo 26:12. Não me entregueis, Senhor, às mãos dos que me perseguem, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, mas volta-se contra eles e sua iniquidade.
todos nós temos diante de nós situações de grandes perseguições. O mundo está cheio de gente ruim, de pessoas que precisam ser evangelizadas, que precisam receber o anúncio do Evangelho e decidirem-se por Cristo. Mas nós temos aqueles que são piores, aqueles que foram batizados na igreja, fizeram a primeira comunhão, receberam a crisma, até o matrimônio. Mas hoje estão nos ciclos das macumbarias, das feitiçarias, do satanismo, porque deixaram a casa de Deus para sujar suas vidas na lama da ausência de Cristo, para buscar o unguento do pecado, da heresia, da maldade e da condenação. Só há um caminho de salvação para a humanidade: Cristo. Somente Cristo é o caminho. E onde não se anuncia Jesus, o que nós podemos esperar num contexto desse? Senão a morte, a condenação, a miséria e o sofrimento, a perdição. Que tenhamos esta coragem de fé no nosso coração, esse ardor de alma profundo, para que nada nesse mundo nos aparte de Deus. E nós temos medo. O salmista diz isso: Senhor, não me permita ser entregue nas mãos dos meus inimigos. Quando o Salmo fala de inimigos, a gente já lembra logo do inimigo da obra de Cristo, o demônio. Porque ele é que maquina a destruição da vida, da alma de cada um de nós. É preciso ter esta coragem, esta fortaleza de alma para lutar contra as imundícies do pecado, as misérias do pecado que tanto mal faz às nossas almas. Que nossas mentes puras, limpas, puras e libertas da pornografia, das más intenções, dos planejamentos interiores secretos que não agrada a Deus. Nós sejamos livres disso. Que a nossa mente seja curada pela mente crucificada de Cristo, pela sua mente espinhada pela coroa de espinhos. Que nós sejamos livres. E se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Amém. Eu oro nesta manhã com você, prezado ouvinte, pelos católicos desviados do caminho de Deus. Das imensas maiorias de pessoas neste mundo que foram batizadas e renegaram o seu batismo na Europa e em tantos lugares, e também aqui no Brasil, que renegaram a fé para abraçar as obras de Satanás. Que o bom Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia de todas as pessoas que afastaram da casa de Deus para servir aos deuses de Baal, para servir aos ídolos, para servir a macumbaria, feitiçaria, para servir às obras obscuras neste mundo. Cura, Senhor, e traga de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, venha sobre você, prezado ouvinte, os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita luz e muita paz para você e os seus. Amém.